Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura desse livro, Vivendo entre Dois Tempos. Foi escrito pelo pastor Irã Bernardes da Costa e vários outros pastores que fazem parte do Ministério Grão de Mostarda. Então, na leitura anterior, no vídeo anterior, nós fizemos a leitura da introdução e agora nós vamos fazer a leitura da continuidade dele do capítulo 1. Uma parte do capítulo 1, né? Nós vamos falar aqui sobre ou a lei ou o evangelho. O que significa isso? Ou a lei ou o evangelho? A lei era contida no Antigo Testamento. Quando a gente fala de lei, se refere ao Antigo Testamento. E o evangelho é a graça a partir do nosso Senhor Jesus, que é o Novo Testamento, tá bom? Então vamos lá. Esse capítulo, ou a lei e o evangelho, ou a lei ou o evangelho, foi escrito pelo Irã Bernardes da Costa. Aqui aspas pelas palavras do pastor Irã. Se eu pudesse começar tudo de novo, eu começaria por uma busca profunda ao entendimento da nova aliança. Então, isso foi escrito pelo pastor Irã. Agora, continuidade no livro. As escrituras do Velho e do Novo Testamento são inseparavelmente ligadas, formando uma revelação completa da vontade divina para a edificação da Igreja. Portanto, neste particular, não poderão ser separadas. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles se completam para entendimento de hoje, né? De como nós, cristãos, devemos seguir. Por outro lado, no que se refere direta e propriamente ao seu objeto imediato, o Novo Testamento é tão perfeito como constituição para o culto, para a disciplina e o governo da Igreja, a regra tão perfeita para as obrigações individuais dos membros, como foi o Velho Testamento, para o culto, a disciplina e governo para o povo de Israel. No Antigo Testamento, a lei ela foi feita para o povo de Israel, né, para que ele pudesse saber o que fazer. Já o Evangelho, que é a graça de Cristo, que é após Cristo, né, ele não é mais só uma lei, ele é a graça de convivência do nosso Senhor Jesus Cristo. A ignorância da Igreja entre a lei e o Evangelho é uma das principais fontes de todo tipo de abuso que corrompeu e ainda corrompe o cristianismo. Quem disse essas palavras foi Teodoro Beza. A lei é para os orgulhosos, o Evangelho é para os quebrantados de coração. Quem disse isso foi Martinho Lutero. Agora vamos fazer um breve comentário sobre a lei. Lembrando, lei, Antigo Testamento. Ainda que nem todos os estudiosos das Escrituras concordem em todos os detalhes das diversas formas de interpretação, é preciso que fique bem claro que temos que reconhecer que existe uma patente e básica distinção entre lei e graça, Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso é sempre nosso ponto de partida para o entendimento das Escrituras. O que é a lei? A ideia de lei, referindo-se às escrituras sagradas, assume várias conotações. A primeira é a referência no plural, leis, indicando os mais de 600 institutos legais do Velho Testamento, em forma de mandamentos aos quais a nação de Israel teria que se obrigar. Veja como exemplo. Agora a gente vai para a Bíblia. Lembra que eu falei no primeiro capítulo que tudo a gente tinha que confirmar nas Escrituras? Então vamos ler Êxodo 18, 20. E declara-lhes os estatutos e leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer.
Depois vem a palavra lei no singular, para indicar não um instituto legal pontual, mas o conjunto de todos eles. Como exemplo, veja Mateus 5:18. Até no Novo Testamento a gente tem essas referências para a gente ver como eles se correlacionam, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Então vamos lá, Mateus 5:18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem uma jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Em seguida, vem a palavra lei também no singular, indicando o Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros do Velho Testamento, como é chamado o livro da lei. Então, a gente vai ler agora Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Depois vem a palavra lei outra vez no singular, agora citada por escritores do Novo Testamento, para se referirem teologicamente a todo o tratado bíblico do Velho Testamento. Paulo em 1 Coríntios 9:20. Então vamos ler aqui 1 Coríntios 9:20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Por fim, também aparece a palavra lei no singular, usada também por escritores do Novo Testamento, para se referirem ao Velho Testamento, como vemos em Atos dos Apóstolos 10:28. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Que a gente vê bem, por todas essas leituras que nós fizemos, que no Antigo Testamento haviam muitas leis. A gente vê muito imperativo, né? Você pode isso, você pode aquilo, você deve isso, a sua obrigação é isso. Então, por isso, o Antigo Testamento ele é tratado como lei. Agora voltamos aqui para as nossas leituras. Os cristãos em relação ao Velho Testamento. A maneira que Deus esperava a manifestação de lealdade dos israelitas era pela completa observação da lei. Para tal exercício, os judeus contavam com um templo e seus equipamentos, onde ofereciam sacrifícios de animais. Assim, nem mesmo os judeus são mais obrigados àqueles rituais, uma vez que o templo não mais existe. E, inclusive, os próprios judeus podem se aproximar de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo, e assim se beneficiarem das riquezas da nova aliança, assim como acontece aos cristãos de todo o mundo. Então, aqui a gente finaliza a nossa leitura de hoje e deixando uma reflexão para todos vocês, inclusive para mim, que me faz refletir sobre lei, sobre evangelho,
sobre a graça de Cristo em nossas vidas. E aqui eu me despeço de cada um de vocês, desejando que o Espírito Santo de Deus cubra todos vocês, bênçãos infinitas sobre a vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Que vocês possam descansar em Cristo, que vocês possam acordar em Cristo, que possam viver Cristo na vida de vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima leitura.